Olá pessoal, hoje a Selic está em 15% ao ano e o mercado espera que ela continue nesse patamar ainda por um tempo. Mas no vídeo de hoje eu vim fazer uma simulação do que aconteceria se ela caísse nessa reunião de hoje, dia 17 de setembro de 2025. Então nesse vídeo vamos analisar renda fixa, ações e fundos imobiliários. Tudo isso comparando risco, retorno e também valorização, para que você decida qual é o melhor lugar para você alocar o seu dinheiro. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Gil e no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre o que aconteceria caso a taxa Selic diminuísse nessa reunião do Copom que vai ter hoje. As notícias do mercado é que todo mundo está esperando que ela ainda se mantenha nesses 15% e que comece a cair somente no fim do ano. Então, enquanto isso, você ainda tem um tempo aí para se preparar e também para decidir qual é o melhor lugar para você colocar o seu dinheiro. Então, por isso, eu resolvi trazer esse vídeo hoje para que nós consigamos aí fazer essa comparação e também decidir qual é o melhor de acordo com cada meta que a gente tem. Então vamos começar pelo cenário atual. Qual é o cenário atual agora? É Tesouro Selic, CDBs, LCIs e LCAs rendendo aí aproximadamente 15% ao ano. Os fundos imobiliários pagando aí de dividend yield entre 8% e 10% ao ano, mas claro que tem alguns que pagam mais, por exemplo, tem alguns que pagam aí 13%, 15% ao ano, porém, eles têm um risco maior, então eles não vão ser considerados aqui no nosso vídeo de hoje. Vamos usar somente a média aí, entre 8% e 10% ao ano. As ações também não ficam fora dessa, porque as ações, além de você escolher aí ações que podem se valorizar com o tempo, fazendo com que você aumente ainda mais o seu dinheiro, você também pode escolher ações que te paguem dividendos. Então, nas ações, nós temos duas situações. Você pode pegar ações que te pagam dividendos numa média de 5% ao ano e também tem a valorização dela a longo prazo. Então, a renda fixa te oferece segurança e rendimento alto no curto prazo, enquanto os fundos imobiliários e as ações têm o potencial de valorização e também têm os dividendos. Porém, o retorno imediato é menor. Mas vamos simular aqui. E se, por exemplo, a taxa Selic terminasse aí em 13% até o fim do ano? Então vamos simular da seguinte forma. Você vai investir R$10.000 com a taxa Selic a 13% ao ano, que vai te dar aí um rendimento bruto de R$1.300 ao ano. Porém, aqui na renda fixa, nós temos o imposto de renda que tem que ser descontado quando você for fazer esse resgate. Então, vamos usar aqui 17,5% como se você fosse retirar esse dinheiro daqui 12 meses ou mais. Então, aqui para a gente descobrir o valor desse imposto que está aqui nos nossos rendimentos, vamos fazer da seguinte forma: 1.300 vezes 17,5%, que é a taxa desse imposto. Então, de imposto aqui, nós vamos pagar R$227,50. Então, o nosso rendimento líquido aí, depois de 12 meses, vão ser 1.300 menos 227,50, que vai render pra gente aí R$1.072,50, que vai trazer pra gente aí um rendimento mensal aproximado de R$ 89,37. Mas, e se fosse nos fundos imobiliários, qual seria a diferença aí entre a Selic e os FIIs? Os FIIs, o retorno deles variam muito. E nesse cálculo aqui, como a gente já falou, nós vamos usar 10%, porque hoje conseguimos aí comprar cotas de bons fundos imobiliários, de boas empresas, empresas consistentes, que pagam aí pra gente de retorno 10% ao ano ou até um pouco mais. Então vamos fazer da seguinte forma: R$10.000 investidos vezes os 10% vão render pra gente aí R$1.000 de rendimento. Imposto de renda que nós não temos nos fundos imobiliários até a data desse vídeo de hoje. Então, os fundos imobiliários são isentos aí desse imposto de renda e não vai ser descontado nada aí dos seus recebimentos.
Então aqui a conta é bem fácil de se fazer. Nós vamos pegar esses R$1.000 aí que seria dos nossos rendimentos dos fundos imobiliários e apenas dividir por 12 meses, o que traria de retorno para a gente aí R$ 83,33. E aqui o que a gente pode ver, que mesmo com a Selic reduzindo aí para 13% e você apenas tendo essa taxa média dos fundos imobiliários de 10%, a renda fixa ainda é mais atrativa, porque ela paga para a gente R$ 89,00, enquanto os fundos imobiliários pagam somente R$ 83. Mas a situação começa a inverter quando a Selic começa a baixar mais. Vamos supor aí que a Selic desça de novo para 10%. Ela teria sim esse mesmo rendimento dos fundos imobiliários, porém ainda teria que ser descontado aí os 17,5% do imposto de renda. Então vamos supor aí que a Selic esteja 10% ao ano e você ainda for descontar esses 17,5%, vão te gerar aí no ano R$ 825,00, o que no mês vai dar para você aí aproximadamente R$ 68,75. Então, quando a Selic começar a inverter esse jogo com os fundos imobiliários e eles se igualarem aí em 10%, você vai saber que fundos imobiliários trazem uma rentabilidade melhor. E se por acaso a Selic ainda continuar descendo mais e mais, os fundos imobiliários vão trazer uma rentabilidade ainda maior. Porém, você tem que tomar cuidado se você for para a renda variável, justamente pelo risco que ela traz aí para o seu dinheiro. Então, voltando aqui, além de, por enquanto aí na faixa de 13%, a renda fixa pagar mais e por isso ela brilhar mais os nossos olhos, os fundos imobiliários e as ações começam a brilhar os nossos olhos também quando pensamos em levar essa carteira a longo tempo, porque justamente você vai recebendo esses dividendos aí mensalmente e também tem a possibilidade da valorização desse ativo que você comprou. E quando você pensa assim, os fundos imobiliários e as ações podem sim se tornar mais atraentes nesse momento. Então, para você definir aí a sua estratégia na sua carteira de investimentos, o primeiro passo que você tem que fazer é olhar a sua carteira e definir o seu objetivo, se é de curto, de médio ou de longo prazo. O segundo passo é você também comparar o rendimento líquido atual. É a conta que a gente fez aqui antes. Então, se os dividendos dos fundos imobiliários estão pagando mais do que o rendimento da renda fixa, os fundos imobiliários passam a ser mais vantajosos. Mas se a renda fixa está pagando aí mais rendimentos do que os fundos imobiliários, então a renda fixa se torna sim muito mais atrativa, principalmente pela segurança que é investir nela. E o terceiro passo é você investir em ações somente se você aceita volatilidade temporária, porque a todo momento as ações estão subindo e descendo, e também se você vai manter ela na carteira aí por pelo menos uns 3 anos, justamente por conta dessa volatilidade que ela tem. Então, um resumo rápido: segurança curta, renda fixa, renda passiva mais médio prazo, fundos imobiliários e crescimento no longo prazo, as ações. Então, Selic a 15%, a renda fixa renderia aí R$ 125,00 ao mês e tem um baixo risco. Selic 13% ao ano seria R$ 108,00 ao mês e também é de baixo risco. Os fundos imobiliários, mesmo com a taxa Selic tanto a 15 quanto a 13, traria aí na média um retorno para a gente de 8,10% e a valorização em Selic a 13% seria maior. As ações, Selic a 15%, os dividendos seriam 5% e a valorização aí seria média, e a Selic a 13%, os dividendos seriam mais estáveis e a valorização seria maior. Então, mesmo se a Selic caia hoje ou não caia, ela ainda vai ter uma rentabilidade aí bem mais superior do que os fundos imobiliários e que as ações. Mas, se ela começar a cair, os fundos imobiliários e as ações tendem a ficar mais atrativos em termos de dividendos e também de valorização patrimonial. O ponto-chave é você analisar o cenário, o objetivo e também os riscos, e não apenas seguir os números do momento. Então, depois de tudo isso que eu falei aqui para você, não se esqueça de montar as suas metas e de colocar prazo nelas para você decidir quais vão ser os seus investimentos. Se vão ser para curto prazo, aí pelo menos antes de 2 anos,
se vão ser para médio prazo, de 5 anos a 10, ou se vão ser de longo prazo, de 10 anos para mais. Aí sim você vai conseguir definir para qual tipo de investimento você vai colocar cada uma dessas suas metas. Então, por exemplo, se você quer fazer uma viagem no fim do ano que vem, já se programe e coloque todos esses investimentos na renda fixa. Assim você vai conseguir tanto a segurança quanto essa rentabilidade que eles estão pagando agora de 15%. E se eles manterem isso nessa próxima reunião, vai ser melhor ainda, porque você ainda vai conseguir manter aí essa rentabilidade por mais tempo, já que a previsão é que até o início do ano ela comece a baixar. E se você quer entender melhor qual é a diferença entre renda fixa e renda variável, então te aconselho a assistir esse vídeo aqui. E esse foi o nosso vídeo de hoje. A gente se vê no próximo. Tchau!